Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje de História é referente à Revolta da Armada. O principal objetivo dessa aula de hoje, resumidamente, é que vocês conheçam e compreendam as principais características dessa Revolta da Armada. Bom, mas então, o que foi a Revolta da Armada? A gente entende que essa Revolta da Armada, ela foi um movimento de rebelião que ocorreu em 1893, que foi liderado por algumas unidades da Marinha Brasileira. E esse movimento de rebelião foi contra o governo do atual presidente da época, Floriano Peixoto. Mas afinal, quais foram as principais causas dessa revolta? Vamos conferir. As principais causas foram interesses, divergências, disputas entre grupos políticos que começaram a República Velha. E também há aqui um ponto central, que após a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca em 1891, ao assumir o Floriano Peixoto, desistiu todos os governantes, ele destituiu, os governantes acabaram desistindo, e ele destituiu todos os governadores que apoiavam Deodoro da Fonseca. Este fato gerou muitas divergências políticas na época. Em contraponto, alguns grupos de militares, principalmente da Marinha Brasileira, que eram contrários à ascensão de políticas de civis promovida pelo governo Floriano Peixoto. Esse foi também alguns dos motivos, E o pouco prestígio político no âmbito federal da Marinha em relação ao Exército. Os militares, dessa forma, eles foram se revoltando, os militares da Marinha foram se revoltando e contestavam a legalidade do governo Floriano Peixoto, pois a Constituição dizia que o vice-presidente só poderia assumir o cargo após 2 anos de mandato do presidente. Como a renúncia de Deodoro da Fonseca aconteceu antes dos 2 anos do mandato, os revoltosos contestaram a legalidade constitucional do governo de Floriano Peixoto. Bom, então essas foram algumas das causas dessa revolta. Há aqui a incidência de alguns líderes dessa revolta, como o almirante Custódio de Mello, o almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama e alguns participantes desse movimento, oficiais da Marinha Brasileira, jovens integrantes da Marinha, pessoas que defendiam o regime monarquista e que estavam insatisfeitas com o fim da monarquia também eram os participantes dessa revolta da Armada. Bom, e qual que eram os principais objetivos dessa revolta? Os revoltosos, então, participantes desse movimento da revolta da Armada, eles eram contrários às mudanças políticas patrocinadas, cunhadas por Floriano Peixoto, então, pelo presidente atual. E a convocação dos eleitores para as eleições que pudessem escolher os novos governadores. Os revoltosos também queriam a manutenção dos militares no poder. Seguindo nesse ritmo, em 13 de setembro de 1893, navios de guerra da Marinha Brasileira, em posse de militares integrantes da revolta, bombardearam a cidade do Rio de Janeiro. Que então era a capital do Brasil. O governo de Floriano não cedeu. Organizou o seu exército e resistiu a essa derrota, a essa revolta. A defesa do litoral impediu o desembarque dos revoltosos e, após muitos conflitos armados, o governo debelou a rebelião em março de 1894. Ocorreu, então, 2 movimentos dessa revolta da Armada, sendo
a primeira revolta da Armada em 1891. Os primeiros movimentos, então, nessa revolta, onde, liderado pelo almirante Custódio de Mello, que era ministro da Marinha na época, a primeira revolta armada teve início no ano de 1891, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que era a antiga capital do Império, né, a antiga capital do Brasil, quando Deodoro propôs estado de sítio e fechamento do Congresso, indo contra a Constituição em 1891. Como resultado, os revoltosos decidiram bombardear a capital. Conseguiram a renúncia do presidente. Então, retomando, após essa pressão, o atual presidente, Deodoro da Fonseca, ele foi destituído do cargo, né? E assumiu o seu vice, que era o Floriano Peixoto. Esse foi o primeiro movimento da Revolta da Armada. O segundo movimento da Revolta da Armada, ele ocorre entre o período de 1892 a 1894, onde, contra, então, agora o governo do Floriano Peixoto, essa segunda revolta armada, ela surge como uma insatisfação da oligarquia que lutava para a abertura de novas eleições após a renúncia de Deodoro. Eles não queriam, então, que o Floriano Peixoto assumisse o poder. E os principais líderes responsáveis por esse golpe eram o almirante Luiz Felipe de Saldanha da Gama e Custódio José de Mello, que foi mencionado anteriormente no resumo, que atacaram a Baía, então, de Guanabara, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Reprimidos, então, pelo exército, alguns rebeldes se juntaram à revolução que ocorria no sul do país, que se chamava Revolução Federalista. No entanto, né, com o andar da carruagem e o apoio da população, do exército e do Partido Republicano Paulista, que tem, né, as siglas PRP, Floriano Peixoto, foi considerado um marechal de ferro, consolidando assim a república no país. É importante lembrar que enquanto ocorria a revolta da Armada no Rio de Janeiro, o sul do país ele passava por essa revolução federalista que eu comentei anteriormente, que ocorreu entre os anos de 1893 a 1895, que era caracterizada também pela disputa entre os federalistas, sendo os maragatos, e os republicanos, que eram os pica-paus. Esses últimos republicanos, eles eram apoiadores de Floriano Peixoto. Por outro lado, Floriano Peixoto acabou abafando as duas revoluções, as duas revoltas, tanto a revolta da Armada quanto a revolta federalista. Fato, então, que levou Floriano Peixoto a ficar conhecido como Marechal de Ferro. Outro fato importante a ser lembrado aqui é que os Estados Unidos, eles marcaram presença nos dois conflitos em dois momentos. Na primeira ocasião foi quando pressionaram o Marechal Deodoro para renunciar. E assim Floriano Peixoto poderia assumir a presidência brasileira. A segunda interferência dos Estados Unidos foi em 1894, quando 3 navios americanos foram supostamente atacados por rebeldes. Tal episódio ficou conhecido como o Caso do Rio de Janeiro. Com isso, os norte-americanos eles enviaram uma frota para ajudar o governo brasileiro, combatendo os revoltosos e destruindo um bloqueio que ocorria no Rio de Janeiro. Sendo assim, a revolta da Armada ela teve como resultado a vitória governamental, né, por parte de Floriano Peixoto, e teve também a revolta reprimida, tanto a revolta da Armada quanto a revolta federalista que ocorria no sul do país. Vejamos algumas imagens a seguir, que eu vou estar mostrando aqui na tela para vocês,
com a legenda referente à Revolta da Armada. É importante que vocês façam a questão que vai estar no fim desse vídeo, que vale como retomado do conteúdo para a próxima aula. É muito importante que vocês respondam as questões e encaminhem lá na tarefa avaliativa do Classroom. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa.